A diretora do programa insiste, né, em mostrar como é que a arte ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, né? E aí ela quer que eu sente aqui, né, e o Peterson e a Paula possam mostrar como é que as pessoas de casa, pessoas assim simples, né, como eu, podem ser transformadas para ser um instrumento de arte também, né? Porque eu imagino que deve ser difícil você se transformar como está ali a sapeca, né? Por exemplo, quanto tempo você leva a sapeca para se vestir e se preparar? Olha, em torno de uns 45 minutos mais ou menos, para ficar tudo ok, tudo bonitinho. Ah, não, então você não leva muito tempo, não, porque minha esposa na frente do espelho leva pelo menos 1h30 para maquiar, então você leva menos tempo. Ela falou 45 minutos assim, mais mas... ou menos, leva 1 hora, chega a ser 1 hora. O grupo, quando tinha 8 pessoas, os 7 ficavam prontos, e ela não. Agora, Peterson, esse tipo de maquiagem, né? Porque quando você faz uma maquiagem, seja ela por mais simples, um narizinho daquele igual o Vivaldo está usando, por exemplo, ele já cria um personagem que chama a atenção das pessoas, né? E esses recursos, eles são utilizados de acordo com a mensagem que você quer passar ou não? Vai utilizando com aquilo da forma que mais chama a atenção? Eu costumo dizer assim que a forma normalmente que a gente usa, que essa forma, esse estereótipo, assim, desde que você coloque um nariz, alguma coisa que seja para enfeitar, você já quer sair do convencional, né? Você já quer falar de outra maneira. Então, como eu quero atingir? Claro que com esse estereótipo a gente consegue atingir e abrir mais corações, porque se eu chegar normalmente, eu me lembro de uma vez que eu fui fazer um evangelismo em Barretos, na festa do peão, lá e tal, lá. E aí eu me lembro que eu estava normal, né, de pessoa. E aí eu me lembro que eu mexi no chapéu de um rapazinho, de um menininho de cowboy. Ele falou assim, se você mexer no meu chapéu de novo, eu vou te dar um murro. Tipo, ele ficou muito nervoso. Só que aí depois eu fui, aí eu botei nariz, fiz o meu personagem. As pessoas tinham uma receptividade muito maior, né? Então, abre portas para você falar da mensagem, abre portas para você, no coração da pessoa. Acho que um sorriso, quando a pessoa abre um sorriso, ela já está se desarmando. Quer dizer, porque então, não parece uma afronta, o personagem ele não traz uma afronta. Não traz uma afronta. Muito pelo contrário, ele abre portas. Ele abre portas. Então, a gente podia tentar fazer aqui, parece que eu e a Lu, nós somos assim, os cobaias de hoje. Uma coisa que eu queria falar que é muito importante... Acabei de saber. A coisa que eu queria falar que é muito importante é que normalmente as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, por exemplo, às vezes o pessoal quando me vê fala, puxa, o Peterson é super sério. E na hora que eu faço, eu me lembro que às vezes eu faço fotos para o site, né? E daí eu me lembro que quando o fotógrafo está tirando foto minha, vamos tirar. Aí às vezes é foto mais assim para divulgar mesmo o trabalho. Então é de Peterson mesmo. Eu não consigo me soltar normalmente. Ele tem que ficar, faz essa pose, faz aquela. E quando eu coloco o nariz, apenas de colocar o nariz, recentemente eu fiz umas fotos para isso, para o site agora. E aí eu coloquei o nariz e já comecei a me transformar. É automático. Isso acontece com vocês também? Eu acho que todo ator, né? Todo mundo que mexe com arte, acontece isso. Eu fui numa empresa, né, que eles estavam procurando um grupo para fazer um trabalho lá dentro, né? Aí eu fui de Evandro, normal. Aí depois de conversar, de falar do trabalho, a pessoa falou assim, mas você é o animador? Eu falei, sou eu. Ficou meio desconfiado, sabe? Mas contratou assim. Depois que a gente fez o trabalho tal, aí terminou e falou, olha, eu tava com medo, cara, eu achei que você não ia fazer não, porque isso é muito sério. Eu falei, ué, imagina chegar lá, né? Eu não sou Sérgio Malandro, que parece que fica 24 horas aqui. O personagem é 24 né? Já pensou eu chegar na empresa, né? Aí eu não, mas aquela hora não era, né? Mas realmente, pastor, a gente se transforma. Eu mesmo sou uma pessoa muito tímida, mas quando eu tô de personagem... Quando você coloca esse chapeuzinho aqui... Quando eu coloco esse chapeuzinho, olha então, ali o chapeuzinho dela. esse hoje é o meu natural até na rua, porque eu acho que eu consigo me soltar mais, eu me transformo. Quando eu tô de personagem, as pessoas olham eu interpretando, é outra pessoa, eles falam. Inclusive é até um mito, muita gente fala, eu sou muito tímida, eu não posso fazer teatro. É justamente o contrário, a pessoa tímida, ela consegue, de uma certa forma, eu não sei se o personagem, ela se esconde atrás do personagem. E se solta muito mais. A gente costuma falar isso quando a gente dá treinamento de clown. Só uma perguntinha, quem que vai fazer a maquiagem? A Paula? Pode ser. Então a gente já pode fazer aqui enquanto você fala aí. Pode ser. Vamos lá. Depois você vem, viu, Lu? Tá ok. O clown, ele tem essa característica... Comigo, não. Deixa pra Lu. O Paulo judia bastante dele. Deixa um pouquinho para o Luciano. De nome. E continuando, e daí... A gente fala assim, normalmente em treinamentos de clown, que o clown você usa o lado ridículo, o seu lado ridículo. Então, algumas pessoas que acham, por exemplo, que tem barriga, que tem uma barriga muito grande, porque eu sou barrigudo, não dá pra colocar uma roupa assim. Mas, de repente, isso no personagem vai ficar tão incrível que, tipo, você vira pra... Mas o Maurício tá super em forma.
Olha aí. Então, usar assim aquelas partes ridículas. Por exemplo, eu tinha um preconceito assim, né, com a minha orelha. Você achou que minha orelha era grande. Depois dos cabeleireiros você falou, não, sua orelha é normal. Eu fui crescendo, né? Mas eu acabava usando esse método exatamente para fazer as pessoas rirem. Então é um pouco também que a gente vai tirando os nossos preconceitos de nós mesmos, as nossas coisinhas que a gente tem guardada no coração. É uma forma da gente se libertar também. Então onde eu vejo que a arte se liberta. Vou fazer aqui. Porque acontece, a gente sabe que a arte é um instrumento magnífico para quem a faz, né? Para assim, quem estuda para isso, quem faz o teatro e tal. E acho que não existe nada mais interessante do que a arte, porque ela gruda a gente. Uma peça de teatro deixa a gente grudado, um filme deixa a gente travado, esperando o que vai acontecer. E eu queria que você falasse um pouco, Peterson, e também podia estender a pergunta para todos, sobre essa arte na evangelização. O resultado eficaz da arte. Eu vejo pregações que nós usamos a arte, a gente usa às vezes um filme para apresentar, até mesmo antigamente, onde se usava um quadrinho que você grudava os personagens, esse aqui veio, depois esse. O resultado era fantástico. Eu queria que você falasse um pouco do resultado da arte na evangelização. Sabe por que o resultado é fantástico? Porque você está trabalhando com vários métodos de psicologia. Né? Então, eu me lembro que eu estudei isso na faculdade, minha professora, ela usava vários giz de psicologia, né? A professora de psicologia, então ela ia riscando o quadro de várias cores. E aquilo ia ficando na minha cabeça. Então, ela falava de um assunto, ela riscava de verde. Ela falava de outro assunto, ela riscava de azul, giz de azul. Então, na verdade, isso eu lembrava na hora da prova, exatamente não da matéria, também da matéria, mas o que me puxava era o giz que ela usou no dia. Então, a gente está usando vários recursos audiovisuais, né, vários outros recursos. Então, você está usando materiais. Então, ela sempre falava, quando você for dar um treinamento, você bate palma, você bate o pé. É proposital para as pessoas marcarem aquilo. Então, a arte ela tem esse poder. Se você está pregando e é uma pregação comum, raramente as pessoas vão absorver, né, uma parte do cérebro dela vai absorver quase nem 50%. Mas se você usa esses outros recursos, ali você vai despertar a emoção dela. Você estava falando de filme, de teatro, que a gente fica vidrado na televisão, ou no cinema, ou na música, ou na interpretação de qualquer outra parte do teatro, exatamente porque ela tem esse poder de mexer, na verdade, com as nossas emoções, os nossos sentimentos, né, e com aquilo que a gente está usando cênico, exatamente. Agora, Peterson, só para um assunto também que eu acho interessante, que há um preconceito muito grande no meio evangélico, no meio cristão, pelo seguinte, eu acho que as pessoas dizem o seguinte, a palavra artista, ela é um pouco, as pessoas têm um certo bloqueio. O ministro, ele não pode ser artista, ele tem que ser um ministro do evangelho. Sim. O que é um artista? O que seria um artista? Até para a gente tentar quebrar esse paradigma de que uma pessoa de Deus ela não pode ser chamada de artista. Pois é uma coisa que eu sempre fico me perguntando, sabe? Eu fico perguntando assim... Deixa eu até parabenizar aqui. Pergunta, excelente, porque há realmente esse preconceito. Sim. Artista não pode ser chamado no nome do gospel porque é do demônio. Só pode ser chamado cantor. E eu queria que você falasse sobre isso, porque artista é quem faz arte, né? Artista é quem faz arte. Por exemplo, a gente dá um exemplo fácil. Quem faz medicina é o quê? Médico. Quem faz direito Advogado. é advogado. E quem faz arte é artista. Lógico. Quem faz artes cênicas é ator. Quem faz música é um cantor, um musicista. Então, por vários anos a gente tentou tirar isso da igreja, essa identidade. Com isso, nós perdemos muito a identidade de sermos artistas bons, claro, da gente assumir essa postura. Não, eu sou um artista. Porque o cantor também é um artista. A música é uma arte. Então, um ministro, alguém que ministra louvor, é considerado um artista. Com certeza. Até mesmo o pastor que está pregando, até mesmo esse artista aqui que está virando, dá uma olhada aqui. Fica de olho fechado, viu, querido? Depois você vai ter uma surpresa. Olha isso que bonito. Eu tô sentindo um tremelequento no meu rosto aqui, eu tô imaginando. Ele tá tão santo, o pastor já é tão santo que tá tomando conta. Vamos pegar uma ideia aqui. Qual seria o nome desse personagem? Vamos criar um nome pro Jean. E tem que ficar pronto, né? Pra gente ver a cara dele. Agora é o sem face, né? Eu não quero nem abrir o olho, porque tá uma meleca no meu. Voltando aí esse assunto, eu sofri muito preconceito por ser palhaço. Um dia uma senhora chegou com uma lista quilométrica assim e falou assim: meu irmão, eu quero dizer uma coisa pra você que Deus mandou falar. Falei, sim, minha irmã.
Você não pode fazer palhaço, por quê? Porque o palhaço é do diabo. Porque ele foi criado lá. Eu falei, minha senhora, pelo amor de Deus, o diabo não criou nada, Deus que criou todas as coisas. A senhora viu a apresentação minha lá? Que hora que a senhora viu o diabo ali? Então, assim, muitas vezes isso aconteceu, sabe?